Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor e nós queremos falar sobre como nós devemos andar e devemos seguir, é claro, os passos de Jesus. E para isso, eu quero te convidar para nós fazermos uma leitura da palavra do Senhor que está lá em primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6, e nos diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que coisa maravilhosa, né? O texto, ele já nos dá a indicação daquilo que nós precisamos fazer. Bom, por séculos, Jesus Cristo, ele tem atraído muitas pessoas, uma multidão de pessoas tem seguido Jesus, tem andado com Jesus, muitos têm professado ser os seguidores de Jesus. Entretanto, será que esse Jesus que realmente professam estar seguindo é o Jesus da Bíblia? Essa é uma pergunta que nós precisamos estar respondendo. E ao longo, dessa reflexão, nós vamos ver aí algumas situações em que nós precisamos para estar respondendo a isso, né? Existe uma grande necessidade, uma necessidade de conhecer aquele que nós afirmamos ser o nosso Senhor e Salvador. Então não basta apenas dizer que somos seguidores de Jesus, precisamos conhecer, né? E isso é importante porque isso vai ser um reflexo na nossa vida, né? Isso vai refletir o caráter, né? Vai refletir o caráter de Cristo em nós, né? Aquilo que nós fazemos, aquilo como nós pensamos ou como nós agimos, né? A Bíblia, ela diz claramente, né, que nós, como cristão, nós devemos moldar a nossa vida de acordo com aquilo que procede de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, né? Jesus Cristo chega a dizer assim que vocês vão lembrar das coisas que eu tenho ensinado. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida de maneira que nós vamos conseguindo, né, lembrar das coisas que Jesus nos ensinou. Mas para isso nós precisamos buscar em conhecer, né? E Jesus, né, ele nos mostra aqui, né, através do apóstolo João, né, ele fala essa verdade, né, inerente aqui do próprio Jesus, né, que aquele que diz que permanece nele, né, ou seja, permanece em Jesus, esse também deve andar assim como Jesus andou. E como é que nós vamos andar como Jesus? Porque nós precisamos parecer com Cristo. Primeiro, porque esse é o nosso chamado, né? Ele nos chama para isso, né? Diante ali de uma multidão de galileus, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus, né, Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, o próprio Jesus aqui, o próprio Rei, o próprio Senhor do Universo, né, ele deu aqui a ordem que nós precisamos seguir, né? Foi ele quem disse isso, foi ele quem disse que nós precisamos aprender dele, foi ele que disse que nós precisamos estar seguindo a ele. Então, nós fomos chamados, em primeiro lugar, não foi por uma instituição, não foi para uma doutrina em particular, mas nós fomos chamados para uma pessoa, a verdadeira pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, essa pessoa, ela tem todos os atributos que nós precisamos e nós devemos aprender, né? O Rei Jesus, ele nos manda que nós nos aproximemos dele. E a intenção aqui de nos aproximar é porque nós precisamos aprender, né? Aprender como devemos prosseguir, aprender como nós devemos obedecer a Ele, obedecer o seu chamado. Então, quando nós respondemos a esse chamado, veja bem, quando nós respondemos a Ele, quando nós respondemos esse chamado, esses são os primeiros passos que nós damos com Cristo, né? E nós devemos aí nisso buscar não só atender o chamado, mas possamos caminhar
conforme ele nos ensina e conforme ele quer que nós caminhemos. Então, essa deve ser a nossa atitude, a atitude de imitá-lo. E por que nós precisamos, nesse parecer com Cristo, nós também precisamos, ou isso seja, é uma obrigação nossa parecer com Cristo. Então, veja bem, não é apenas um chamado qualquer, né? É uma obrigação servir, aí uma obrigação fazer a vontade de Jesus. Então, quando nós professamos que nós estamos ligados a Cristo, né, pela salvação, isso nos leva a endossar, né, o nosso testemunho verbal, né, o nosso estilo de vida, né, isso reflete o caráter de Cristo em nós, né? Então, conforme nós vamos aquilo que a Bíblia nos diz que é como um espelho, né? Ele vai limpando, né? E aí ele vai refletindo o caráter de Cristo. Então, assim, por isso é nossa obrigação, porque nós precisamos refletir o caráter de Cristo na nossa vida. Já com isso, né, nós podemos perceber que João, ele diz assim, ó, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, né? Capítulo 2, versículo 5 e 6, a parte B do versículo 5 ali até o versículo 6. Então, a fé aqui em Jesus como Salvador, né, como Senhor da nossa vida, ela deve estar em conformidade com o caráter, com o nosso caráter, com o caráter de Cristo. Então, essa deve ser a nossa obrigação. Né? Então, por quê? Porque isso são inseparáveis. Não existe aquela situação em nós dizermos assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. Nós precisamos estar cada dia buscando os moldes de uma vida conforme Jesus Cristo, né? Se nós não buscarmos isso, né? Se nós não buscarmos refletir o caráter de Cristo em nossas próprias vidas, que direito nós temos de ser chamado de cristão? Tá? É uma pergunta que nós precisamos estar respondendo para nós, né? Que direito eu tenho de ser chamado de cristão se eu não estou refletindo o caráter de Cristo na minha vida para que os outros possam ver isso, né? Então, mais uma coisa que a palavra nos ensina aqui é que isso deve ser uma paixão para nós. Então, parecer com Cristo deve ser uma paixão, né? Esse é o terceiro tópico, ó. Parecer com Cristo deve ser a nossa paixão, né? Na salvação, nós somos levados a Cristo, né? Nós agora somos apresentados a Cristo. Nesse momento nós percebemos aí que Ele se torna algo precioso para nós. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 7, né? Cristo se torna precioso para nós, né? Quanto mais nós conhecemos Ele, nós desejamos conhecê-lo. Veja que coisa interessante, né? Quanto mais nós buscamos parecer com Cristo, mais o nosso coração, mais a nossa mente, ela vai buscar a isso, né? Então, ao passo de que quando nós conhecemos, nós passamos a ser mais parecido com o nosso Salvador, né? E no nosso dia a dia, nós vamos nos tornando mais parecido com Ele. Então, após aí, depois de muito tempo, nós vamos ver isso, que essa paixão, ela não vai se desviar de nós. Olha o que o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele falando sobre isso, ele diz assim, ó, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Então Paulo, ele tinha prazer. Para ele não se importava. Ele chega a dizer que o morrer para mim é lucro. Né? Então ele não se importava com isso, porque para ele o que importava era essa paixão de parecer cada dia mais com o próprio Jesus. Né? Então, e por quê? Por quê? Porque Cristo, ele deve ser o nosso testemunho. Então, o quarto tópico aqui que nós vamos mostrar é que Cristo deve ser o nosso testemunho, né?
muito do que o mundo conhece a respeito de Jesus Cristo, ele resulta na observação, né, da vida daqueles que se dizem estar unidos a Cristo, né? Então, quando as pessoas no mundo elas começam a ver a vida do cristão, né? E aí então eles vão conhecendo Cristo cada vez mais, né? Então, muita da opinião que o mundo tem, né, a respeito de Cristo é justamente disso, de ver o que tem acontecido na vida dos cristãos, ou na vida daqueles que dizem ser seguidores de Jesus Cristo, né? E aí, em nossos dias, nós vamos ver que a Bíblia ela é muito negligenciada. O resultado é que nós espelhamos muito a falta de conhecimento. Tá? Então, por quê? Nós não conhecemos nem o Velho Testamento e também não conhecemos o Novo Testamento. Será que não está na hora de nós buscarmos conhecer um pouco mais desse Jesus que nós dizemos ser seus seguidores? Será que não está na hora de nós procurarmos buscar um pouco mais da sua presença gloriosa, para que essa presença gloriosa ela possa estar refletindo na nossa vida de maneira que as pessoas consigam enxergar esse Jesus que nós dizemos ser um Jesus maravilhoso, esse Jesus que nós dizemos ser um Jesus bondoso, glorioso, um Jesus que está pronto a estender as mãos para nós, um Jesus que está pronto a nos ajudar e ainda, por fim de tudo isso, um Jesus que está pronto a nos salvar? Então, isso nós precisamos estar pensando, né? Então, mais uma vez, nós vemos aqui que a maior parte do nosso conhecimento, né, que o mundo tem, né, a respeito de Jesus, ele é adquirido justamente de observar o cotidiano dos cristãos, né? O cristão, e aí nós precisamos estar atentos, porque o cristão da atualidade, né, o cristão que nós estamos vendo nos nossos dias, precisa oferecer, veja bem, precisa oferecer, né, uma constante demonstração em carne e osso daquilo que é Jesus, né? Aí sim as pessoas vão ver e vão conhecer o verdadeiro cristianismo, né? Por outro lado, nada dificulta mais o testemunho da igreja cristã do que a distância entre as nossas afirmações e o nosso agir. Entre o Cristo que nós proclamamos e entre aquele que nós apresentamos com as nossas ações. Irmãos, vamos procurar demonstrar Cristo nos nossos atos. É difícil, não é fácil, mas nós precisamos buscar isso. E para concluir, eu quero dizer para você nesse momento que nosso desejo é que Jesus ele possa estar sendo refletido na sua vida nesse momento. E existem várias razões cruciais pelas quais nós devemos nos dedicar a nossa vida ao conhecimento de Jesus Cristo, de modo que nós sejamos mais parecidos com Ele. E ser como Jesus é o nosso chamado. Ser como Jesus é a nossa obrigação. Ser como Jesus é a nossa paixão. Ser como Jesus é o nosso testemunho. Nós devemos nos devotar ao estudo de Jesus Cristo, buscar conhecer a cada dia, através da sua santa palavra, e orando sempre para que o Espírito Santo ele possa ir nos moldando, nos transformando mais e mais na imagem do nosso Senhor e Salvador bendito. Fica com Deus, que Deus te abençoe e procure refletir nestas palavras para que o nome do Senhor seja exaltado. Deus abençoe.